escrito aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 3. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha a mão mirrada, ou então uma mão ressequida, uma das mãos. E estava observando a Jesus para ver se a curaria em dia de sábado, a fim de acusar, né? Aí, ó, diz que eles estavam, quem? Os religiosos. O religioso, ele é assim, ele fica sempre procurando alguma maneira para não querer nos acusar. Assim eles estavam, né? Lá, os religiosos lá, eles estavam lá procurando assim, algo assim para acusar. E disse Jesus a um homem, da mão mirrada, vem para o meio. Bom, Jesus chamou ele lá para o meio, né? Então ele perguntou, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído, com a dureza de seu coração, disse ao homem, estende a tua mão. Estendeu, aí a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiraram logo com os herodianos contra ele e como lhe tirariam a vida. Meu irmão, o negócio é sério. Na cultura judaica, né, a mão direita, aquela mão desse homem, uma das mãos era a mão direita que estava ressecada. Mão significa força, honra, trabalho. Este homem, ele estava com a mão dele ressecada. Eu creio que este homem vivia numa vida daquelas pessoas que era acostumada com a tristeza, vivia triste, a tristeza, vivia ali no pecado, com a vida de derrota, né? A frieza espiritual. Mas Jesus chama para a transformação. Jesus chama eu e você hoje para nós ser transformado. Todas as áreas da tua vida que está seca, Ele pode restaurar. Jesus chama esse homem lá para o meio. Outra hora ele estava isolado, no canto, oprimido, angustiado. Mas Jesus chama ele, ei, vem cá, vem aqui para o meio, para tu receber a bênção. Tem que estar, irmão. Tem que estar no meio da palavra. Tem que estar no meio do centro da vontade de Deus. A obediência, ela opera milagre. Quando ele pediu para esse homem estender a mão, ele estendeu. Ei, a obediência gera milagre. Rapaz, nós somos o canal do milagre. Nós somos o canal que Deus quer usar para se manifestar o seu milagre. Oh, glória! A fé verdadeira, ela age. E o milagre aconteceu quando ele estendeu a mão. Na hora que se ele tivesse ficado intacto, ei, nós temos que se mover. Nós temos que se mover, irmãos. Nós temos que se mover para receber o milagre, irmãos. Como é que uma pessoa estagnada na oração, estagnada na fé, estagnada na falta de leitura da palavra, como é que uma pessoa que está estagnada no jejum, não jejuma mais, não obedece, vive uma vida de pecado, quer receber o milagre, quer receber a bênção, quer receber a cura? Se tem alguma área na tua vida que está secando, que está minando, hoje é o dia de Deus restaurar. Tirar tu lá do anonimato, lá das profundezas da tristeza, da angústia. Este homem da mão mirrada, ele
teve ali a obediência. E a obediência libera o milagre. O milagre aconteceu quando ele estendeu a mão. Estenda as mãos para Jesus hoje. Estende as tuas mãos que o milagre vai acontecer. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Ela estendeu a mão e tocou nele. Recebeu o milagre. Recebeu a cura. Estende as tuas mãos. Vai até os pés do Criador. Eu não sei qual é a área que está minando, que está seca na tua vida. Se é a sequidão espiritual, se é a sequidão do ouro e da prata, se é a sequidão do aluguel, se é a sequidão das dívidas, das contas atrasadas, se é a sequidão que está te minando, da inveja, do ódio, do rancor. Vá até Jesus, ele que resolve o problema. Ele disse, vinde a mim, vem, vocês que estão sobrecarregados, vocês que estão cansados, vem. O problema é aí, né, irmão? Com as pernas entrofiadas do pecado, com uma vida toda tortuosa, mas ele quer te endireitar, ele quer colocar tudo no prumo, tudo no lugar certo. Mas depende de você. Você tem que dar um passo. Você tem que dar um passo. Então, irmão, na visão da cultura judaica, na tradição judaica, a mão direita era símbolo de honra e de força. Era símbolo de honra e de força. Então esse homem, ele tinha perdido a sua honra. Perdido a honra no meio da família, tinha perdido a honra no meio da sociedade, perdido a honra por onde ele andava ou se congregava no meio da família, por onde ele andasse, ele tinha perdido a honra e tinha perdido as forças. E defeitos físicos daquela época frequentemente causavam exclusão social. Ele era excluso, a pessoa que tinha problema físico, defeito físico, ele era excluso, mas Jesus socializou este homem. Lembra que Jesus socializou o gadareno? Que ninguém dava nada por aquele gadareno. Quando Jesus entrou na sinagoga, ele olhou para Jesus... Ali era um jovem possesso. Aí tem um gadareno também, na cidade de Gadara, que se cortava todinho, pegava uns cacos de telha, se cortava, ficava se mutilando. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, a vida dele mudou. A felicidade dele estava mutilada, a paz dele estava mutilada, a alegria dele estava mutilada. A convivência dele no meio da sociedade estava mutilada. A convivência dele com a família estava mutilada. Mas quando ele foi ao encontro do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que não faz acepção de pessoa, a Bíblia diz que aquele homem possesso, que quebrava corrente, se babava, tinha ataque epilético, disse que quando Jesus teve um encontro com ele resistiu o diabo fugiu dele. E Jesus veio até ele recebeu sua cura. E disse que ele queria seguir a Jesus, não vá lá até a tua família, até a tua parentela. E disse que através do testemunho daquele gadareno, cidade de Gadara, lá em Decápolis, onde tinha 10 províncias, alcançaram a graça. Olha de onde foi, olha quem foi o canal, hein? Um gadareno,
ficava na rua se mutilando. Ele que foi o canal. Maria Madalena também foi um canal para Deus operar. A mulher do fluxo de sangue, que era rejeitada da mesma forma deste homem aqui, ela foi um canal, um canal. Ela estava exclusa, mas ela decidiu ir até Jesus. Enfrentou preconceitos. Enfrentou multidões. Mas foi. Se arrastando, mas foi. Outra hora a confiança daquela mulher era nos bens materiais. Gastou tudo quanto tinha. Deu todo o dinheiro aos povos. Aos melhores médicos da época. Tem tipo de enfermidade que no teu dinheiro não cura. Tem tipo de enfermidade que tu pode pagar a consulta mais cara do médico mais caro do mundo. Não cura. Só cura se você abrir o coração e vai até os pés de Jesus. Vai até os pés do Emanuel, do Deus conosco, do príncipe da paz, do maravilhoso, do Yeshua, Hamashia. Vai. Se levanta. Cria coragem. Estende as mãos com o Espírito Santo, pega na tua mão, te guia e te leva até os pés de Cristo. E como é que eu vou, que eu não estou vendo ele? A palavra de Deus, querido. É a palavra, que se alimenta da palavra, obedece à palavra de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. Santificai na verdade, a minha palavra é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E ele diz também, João, e sem mim nada podereis fazer. Aprenda uma coisa. Se Jesus não advogar a tua vida, se Jesus não for o teu juiz nessa terra de vivente que nós vivemos, você não vai vencer, irmãos. Você não vai vencer. Então, amada igreja, Jesus, ele restaura a mão daquele homem dentro da sinagoga, irmão. Ali quer dizer ali que é uma restauração social. Ele poderia socializar, viver no meio dos irmãos. Aleluia. Teve uma restauração espiritual na vida daquele homem. Ele teve uma restauração pública da dignidade. Então, amado, estende a tua mão. Estende a tua mão hoje. Qual é a área da tua vida que está te minando? Qual é a área da tua vida que está ressecando? Qual é? Fala, não fala para mim não. Se ajoelha e fala com o Senhor. Jesus vê a sua limitação. Assim como Jesus viu que aquele homem era limitado, ele está vendo a minha limitação e está vendo a tua limitação. Ele sabe que nós somos limitados. Mas Jesus te chama para o centro. Que nele chamou aquele homem. Está aqui no texto. E chamou ele para o meio, para o centro. Ei, quando Jesus chama, quando Jesus te chamar, quando for para tu se reconciliar, vai. Porque a fé
Vence a vergonha. Não tenha vergonha de se arrepender. Não tenha vergonha de declarar Cristo como o único suficiente Salvador da tua vida. Porque a fé vence a vergonha. A fé vence a mentira. A fé vence a prostituição. A fé vence a avareza. A fé vence a inveja. A fé vence a imoralidade. A fé, ela vence. A fé vence. A fé, ela vence. A fé venceu a vergonha. E o impossível se torna possível para a obediência. O Senhor restaura completamente. Então, amados, o homem da mão mirrada representa todos aqueles que possuem áreas secas e paralisadas. Tem gente que está paralisado na fé. Tem gente que está paralisado, que está mancando. E o homem da mão mirrada, ele representa essa classe de gente que está paralisada. Glórias a Deus, aleluia. Né? Está paralisada. Está paralisada. E está seca de espírito. Uma pessoa seca, insossa, não dá um glória a Deus. Não sai um sorriso dos lábios. É só na amargura. É só na murmuração. É com saúde e reclamando da saúde. É com o dinheiro no bolso e reclamando que tem pouco dinheiro. É com a barriga cheia e dizendo que não tem nada para comer. Oh, de labastere, canta labassuri, canta labas. Tira esse espírito maligno da tua vida. Anarabastere, calabassuri, ande, canta labas. Calabana halabasheri ande canta lamanagasubi. Renesse uribiki andarabi ande caço de miki anderabi ande canta labas. A fé vence a vergonha. Aquela mulher venceu. A mulher cananeia foi chamada até de cadela. Mas a fé dela venceu a vergonha. De calabanai. Nagácio, de que andorubi que andalabastere cantalabás. Ora maia série ande caço de me cantarabia. Então, amada igreja, Deus poderoso, a presença de Deus é tremenda, irmão. Então, o homem da mão mirrada representa todos aqueles que possuem áreas secas e paralisadas na vida. Jesus continua entrando nas sinagogas, irmão. Jesus continua entrando nos templos. Oh, glória, aleluia. Da vida humana. Da vida humana. E dizendo, estende a tua mão, estende aí a tua mão com fé. Estende se é enfermidade, que para o homem não tem jeito, se é alguma luta no casamento, se é uma luta financeira, se é desemprego, eu não sei qual é o estado que tu estás. Estende as tuas mãos com fé. Ele vai escutar o teu gemido. Ele vai escutar os teus gemidos. Ele vai escutar os teus gemidos. Ele vai escutar e vai ver, né? Ei, quem olhava para aquele homem, quem olhava para ele, parecia que ele estava morto, que já não tinha mais jeito. Mas Jesus olha para ti e vê diferente. Jesus diz, tem jeito.
tem jeito, porque não vim para os sãs, mas vim para os doentes. Eita, Lamanai. Ei! Aquele que parecia morto pode voltar a viver quando colocado diante de Cristo. Aquilo que parecia morto pode reviver quando é colocado na frente de Cristo. A menina Talita come, filha de Jairo. Para muitos já parecia morta, mas quando colocou à frente de Jesus, reviveu. Lázaro estava há 4 dias, já cheirando mal, mas quando botou Jesus à frente, Lázaro ressuscitou. Oh, aleluia! Deixa Jesus guiar-te. Deixa Jesus tomar a frente dessa luta, dessa batalha, dessa peleja. Que vai ter milagre, vai ter restauração, vai ter renovo, vai ter libertação. Porque o Evangelho de Marcos, irmão, Jesus chama para o centro. E isso tem um significado profundo. Jesus tira as pessoas do anonimato. Aquele que estava escondido vem à luz. Deus não cura apenas em segredo. Às vezes ele expõe para restaurar o homem que precisou vencer a vergonha, vencer o medo, vencer o julgamento das pessoas, vence até o julgamento das pessoas, aqueles que te acusam. Aquela mulher foi aos pés de Jesus e venceu aqueles que lhe acusavam, por fé, é fé, palavrinha pequena, mas poderosa, meu irmão. Mateus 6,6, quando for orares, entra no teu quarto, fecha tua porta e ora. E clama a mim, porque eu falarei no teu íntimo. Então para de reclamar, para de chorar, para de murmurar, para de criticar e vai orar. Vai orar, bota a tua vida no altar. Deixa ele tirar as cinzas aí do altar, porque onde tem cinza não tem fogo, onde tem cinza não tem brasa. Tira essas cinzas velhas da fofoca, tira essa cinza velha da velha natureza, tira essas cinzas velhas do fuxico, tira essas cinzas velhas da prostituição, tira essas cinzas velhas do adultério. Tira essas cinzas velhas da murmuração, da ingratidão, do rancor, namanaia, sebe, calabaçu, calamanácia. Tira aí, arabaço, limicalabastéria. Tira aí as cinzas da incredulidade, de calamanahai, arabastéria, de cantalabastéria. Tira as cinzas da maquinação. Tira as cinzas da manipulação. Esse é o evangelho que eu conheço. É isso. Confrontando o pecado. Está me confrontando aqui também. Tira as cinzas para as brasas se acender e o pavio fumegar. Na presença do Yeshua Hamashia, de Renécia, de Rebian de Cas, Ramandurian, Darabaia, Xerian de Cantarabassuri Calabás, Rabassurigia, Cerebian, Darabasteri, Cantalabassuri, Cantarabia. Ó de Calamanarrácia, de Quécio e Reneviaço. Ó de Calamanarrastéria. Jesus tira a pessoa do anonimato.
Aquilo que estava escondido vem à luz. Eita, de calamanás. Remesse, arraio, sob, caço, neva, série, calabaçai. Anda no prumo, meu irmão. Anda no prumo. Anda no prumo. O homem, ele venceu a vergonha, venceu o medo e o julgamento das pessoas. E o confronto com a religiosidade, porque os fariseus valorizavam mais as regras humanas, irmão. Cuidado com a religiosidade. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.